Oi, João, como tá seu pai? Ele ainda tá internado? Eu tava orando por ele. Tá na mesma ainda, né? Médico entrando e saindo do quarto dele a cada 2 minutos. Caramba, muito chato isso. Mas eu já tô aceitando. Câncer no pulmão é muito complicado. É uma questão de tempo até ele entrar em metástase. Não fala isso, João. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus. Você tem bastante fé nas paradas, né? Sua vida deve ser bem mais fácil por conta disso. Mas esperançosa, com certeza é. Então você realmente acredita em Deus? Acredito. E o que seria Deus pra você, digamos assim? Bom, Deus é uma inteligência divina que está por trás de todas as coisas que a gente vê nesse mundo. De tudo que foi criado, de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer, a construção de quem nós somos. Tudo é a partir de Deus. É, interessante, mas como é que você pode afirmar com tanta certeza? Onde é que tá, tipo, a evidência que Deus existe? Evidências. Que tipo de evidência você quer que eu te apresente? Se for através de método científico, não sei se é a maneira mais correta. Na verdade, acho que não é a maneira mais honesta de analisar essa questão sobre Deus, porque está além da física, sabe? Mas que método seria o certo então? Porque as ferramentas que a gente usa são as que nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução. E falar de outra forma me parece muito mais uma tentativa de fuga do problema do que qualquer outra coisa. O meu ponto, na verdade, é que as coisas podem ser entendidas ou vistas de outra ótica. Por exemplo, não tem como métodos científicos me ajudarem a ter um bom caráter. Ou então, me ajudar a viver a minha vida com significado, entender melhor o meu propósito na vida, ou porquê eu devo estar aqui e etc. Sinceramente eu acho isso bem debatível, sabe? Esses valores morais que nós temos me parecem muito mais um produto da nossa evolução e desse nosso processo adaptativo para sobrevivência e convivência social do que qualquer outra coisa. Bom, se formos, se a gente for falar sobre moral e imoral, a gente pode observar que vários povos e culturas diferentes no nosso planeta usam de padrões morais e imorais. E certos tipos de atitudes imorais ou muito ruins são bem parecidas e são questionáveis em todas as culturas. Se você fizer uma coisa muito ruim, você vai ser questionado. Assim, eu tenho lido Nietzsche com bastante frequência nas últimas semanas, sabe? E ele fala uma parada que eu acho que faz total sentido se você parar pra pensar. Ele diz que todo esse conceito de fé e verdade absoluta é basicamente uma prisão de ilusões, que foi construída junto com essa ideia de moralidade e também por esse nosso anseio por um conforto emocional. O Nietzsche argumentaria que Deus está morto e que a gente precisa criar nossos próprios valores e significados da vida. Eu concordo que nós temos que criar nossos próprios valores e significados para a vida, mas de onde nós iremos tirar isso? Qual é o início? Sabe, de onde surgiu esses padrões? É isso que nós não sabemos explicar. Mas que outro método a gente utilizaria? Porque a gente precisa de algum método para explicar alguma coisa. Tudo bem, você pode dizer que não é um método científico, mas qual método seria na sua visão? Bom, você pode avaliar a questão de como a gente lida com a vida, com o sofrimento e o que a gente realmente precisa para conseguir passar por essas questões. A gente precisa muitas das vezes de coisas que estão além de nós. Por exemplo, a esperança. E de onde ela vem? E se a esperança vier de uma química do cérebro, sabe? A nossa consciência é um mistério. E então, se não tiver verdade absoluta e tudo for só uma construção social para manter estabilidade e ordem, não acho que seja uma explicação tão absurda, sabe? E perguntar se existe verdade absoluta, se tudo é uma construção social ou não, são perguntas muito assim pertinentes na minha visão. Acredito que a esperança é aquilo que está fora de nós. É aquilo que nós buscamos, entendeu? Então, não é apenas uma química do nosso cérebro ou uma construção social. Até porque é tão intrínseco a nós dependemos tanto disso que está presente em culturas diversas. Mas a esperança ela não estaria presente nas culturas diversas porque
ela é um almejo do ser humano por uma melhora da questão dele com o social e com suas próprias emoções, até aí é tudo explicado de forma social e de forma psicológica. Que, mais uma vez, Andressa, químicas do cérebro. Você não tá, tipo, contra-argumentando o que eu falei. Tá, mas a questão é, ele busca uma melhora por quê? Porque existe um padrão de certo e errado. E aí, de onde vem esse padrão? Essa é a questão. Você busca as melhores coisas e melhores jeitos de viver a sua vida porque você quer estar em harmonia com o social. E é exatamente esse o ponto que o Nietzsche demonstra no trabalho dele. Ele demonstra que você quer estar em harmonia com o social porque você precisa conviver em sociedade e não com tribalismos, sabe? Você, pelo menos, é o que a gente almeja. Eu sei que você também almeja isso, viver em paz com o outro, sabe? Viver em harmonia, viver bem. Isso tudo é a nossa relação com o social. Não tem nada de esotérico nisso. Mas é exatamente isso. Se a gente quer melhorar a questão do nosso social, por que nós queremos melhorar? Por que está ruim? A gente volta para a mesma questão de que existe um padrão do bom e do mal, daquilo que está certo socialmente e daquilo que está incorreto. E a gente precisa se adaptar para que as coisas funcionem. Mas de onde surgiu o certo e o errado, de onde surgiu o bem e o mal, se isso foi apenas uma construção, porque existe em todos os lugares, mesmo em culturas tão diferentes, algo tão intrínseco ao ser humano, de como ele deve se portar e do que ele deve buscar e sentir, né? Se a gente vê aí em todas as culturas pessoas buscando por algo e até mesmo por um Deus. Eu não sei se isso necessariamente, essa similaridade entre todas essas culturas, é uma questão intrínseca que veio de Deus, porque todos nós precisamos viver nossas vidas em sociedade e viver em harmonia e viver com conflitos internos e externos. E isso sim é inerente ao ser humano, mas não pelo fato de ele ter nascido com isso, e sim porque quando você vive em sociedade, você automaticamente é jogado num mundo onde você vai ter conflitos e problemas com outras pessoas. E harmonia também, amor, amizade, parceria, isso tudo faz parte do contexto social que basicamente todas as culturas vivem, de uma forma ou de outra. Então isso não está preso na moralidade intrínseca do ser humano, está preso à questão social e à questão de convivência e crescimento e desenvolvimento da evolução humana. É isso que eu quis dizer. Mas aí você busca explicar o social somente através do social, sendo que existem outras questões que estão além disso, sabe? Como o que, por exemplo? Uma questão que está além do social é a nossa felicidade, é a nossa busca por realização, por se sentir na real completo, porque sempre existe um vazio ali, né? Mas talvez porque a resposta não está exatamente no subconsciente humano, na química cerebral, talvez a resposta esteja além disso, seja maior do que isso, entendeu? É uma busca incessante. Que seja. Você não tem uma aula pra ver agora, não? Caramba, é verdade. Eu vou indo lá, João. Beijo. Qualquer coisa, pode me ligar. Claro. Beijo. Olá, boa tarde. Eu falo com o João Pedro Tonelli. Sim. Eu tenho uma ótima notícia, João. O laudo do seu pai deu remissão do tumor em 80%. 80? Se as coisas continuarem assim, você vai poder buscar ele nessa mesma semana.